Um dos jogos mais importantes dessa semana 11, Kansas City Chiefs e Denver Broncos se encaram num duelo divisional com peso muito grande. O Denver Broncos tenta manter a invencibilidade de 7 jogos consecutivos. Mesmo quando o ataque não responde, a defesa garante vitórias, assim como na última semana. E essa defesa vai ser muito importante contra um Kansas City Chiefs que de repente não assusta tanto quanto o ataque. Patrick Mahomes vem de um dos piores jogos da sua carreira, e isso muito porque a linha ofensiva não tá jogando bem. Contra o Buffalo Bills foi mal. E encara uma defesa que vem de 6 sacks, só 7 pontos cedidos contra a equipe do Las Vegas Raiders. Uma atuação impecável dessa defesa. E fica difícil a gente escolher só um jogador quando o time todo joga bem. Na atual temporada, lidera em sacks e lidera em pressões ao quarterbacks. Se a gente for dar nome aos bois, Nick Bonito é o principal destaque. 9 sacks e meio com 1,5 na semana passada. E olha, é justo dizer que essa equipe do Kansas City Chiefs estava melhorando a proteção a Patrick Mahomes, mas aí o Buffalo Bills veio para quebrar a cara de todo mundo. Pressionou Mahomes em mais de 52% dos snaps, 3 sacks na semana passada e olha, mandou pouquíssimas blitz, o que assusta ainda mais com esse número. E os tackles foram a principal causa do problema. Jalen Moore cedeu mais de 18% de pressões a Patrick Mahomes, mas ele deve perder a posição essa semana. Mas Juwan Taylor deve seguir como titular. E olha, os números não impressionam. 28,6 e cedeu 8 pressões na semana passada contra o Buffalo Bills. Além deles, o interior da linha também teve alguns problemas, então a gente tem que ficar de olho nisso. Mahomes está tendo que estender muitas jogadas e nem sempre isso dá certo. Denver deve mandar muita blitz contra Mahomes, é algo que eles fazem muito na NFL. E os números apoiam essa decisão. Mahomes, sob pressão, não está tendo números espetaculares. Já são 3 interceptações e um rating abaixo de 85. Então esperem mais jogadores indo atrás de Patrick Mahomes durante o jogo. Mas se a fase não tá tão boa assim pro ataque, não quer dizer que o time não é bom. Mahomes tem conseguido mais de 250 jardas aéreas em boa parte da temporada, o time vai muito bem na red zone e tá no top 10 em média de pontos por jogo. Então não vai ser esse joguinho fácil que vocês estão pensando não. Uma curiosidade desse ataque é que as 2 vezes que encarou defesas que cediam média de 21 pontos foi exatamente o que conseguiu, contra Buffalo Bills e Los Angeles Chargers, um número que não chama tanta atenção. Contra Denver, encara um time que cede menos de 18, terceira melhor marca da NFL e é o melhor time marcando terceiras descidas. É difícil conseguir first downs. Então o desafio para Patrick Mahomes vai ser muito grande. O time está conseguindo segurar muito bem o jogo aéreo. Média de 78 de rating cedido. O Geno Smith semana passada não chegou a 150 e o rating dele foi de 60,3. E esse time ainda pode contar com a volta de Pat Surtain nessa semana 11. Se chegar, chega para marcar Rashee Rice, que desde que voltou à NFL tá muito bem. Média de mais de 70 jardas por jogo, mais de 6,7 recepções e já tem 3 touchdowns em 3 jogos. Mahomes também tem suas opções de velocidade, como Xavier Worthy, que tá tendo média de 30 jardas, e Tyquan Thornton, que apareceu bem. Mas Hollywood Brown merece um destaque, já são 4 touchdowns na temporada. E não dá pra falar desse jogo sem falar de tight ends. Na semana passada, a defesa de Denver anulou completamente Brock Bowers. Essa semana, o desafio vai ser anular Travis Kelce, que tá com uma boa média na temporada, 60 jardas por jogo. Para fechar esse ataque, a gente tem que falar do jogo terrestre. Kareem Hunt tá sendo o cara número 1 e tá cuidando do papel. Não tá tendo jogos espetaculares, mas não tá comprometendo. Quem surpreende é Mahomes, que tá sendo o maior destaque correndo com a bola. Média de 6,1 por carregada por jogo. O desafio é encarar uma defesa que anulou o Las Vegas Raiders semana passada e tá anulando os times da NFL. Média de 3,6 por carregada, a melhor da liga. Ninguém marca tão bem. Mudando um pouco o lado da moeda, agora a gente tem que falar de Bo Nix e o ataque, que olha,
não estão impressionando muito depois do que a gente viu no Thursday Night Football. Foram só 10 pontos contra uma defesa que estava cedendo quase 30, 5 de 15 em terceiras descidas e só 1 de 3 na red zone, abaixo dos 19 pontos mais uma vez. Esse ataque precisa melhorar e precisa melhorar logo, porque vai encarar uma defesa muito boa. A terceira melhor da NFL em média de pontos cedidos na atual temporada, com menos de 18. Mas, quando a gente tira esse número da equação, essa defesa não parece tão bem assim. Tá marcando muito mal na terceira descida, é um time ruim protegendo a red zone, apesar de ceder poucas viagens até lá, e tá permitindo que os quarterbacks completem quase 71% dos passes durante o jogo. Isso chama atenção, porque foi uma defesa que jogou muito bem nos últimos anos e ainda mostra muito potencial em várias situações. Em rating tá no meio da tabela, mas em jardas cedidas por jogo pelo ar tá dentro do top 10, um número que chama muita atenção chegando nessa semana 11. E olha, Bo Nix vem de uma semana muito ruim. 2 interceptações e só um passe para touchdown, 150 jardas e um rating abaixo de 55 para o camisa 10. E olha, mais uma semana ficando abaixo de 6.3 por tentativa de passe em 5 dos últimos 6 jogos e foi interceptado pelo menos uma vez nos últimos 3, não tá impressionando. Mas pelo menos tá sofrendo pouco sacks, só 1 na semana passada e não sofreu 3 em uma partida em nenhum momento desse ano. Encara um Kansas City Chiefs que não tem números espetaculares e o maior destaque é Karlaftis com 5 sacks. Falando dos recebedores desse time, Evan Ingram teve um jogo bem apagado, só 12 jardas para ele. Courtland Sutton também não apareceu muito bem em 4 tentativas de passe na sua direção. Restou Troy Franklin, que teve 5 recepções, 40 jardas e um touchdown para o camisa 11, crescendo nesse ataque. Quem também apareceu foi o calouro, Pat Bryant, só uma recepção, mas 43 jardas, a mais longa entre os recebedores durante o jogo. Falando agora do jogo terrestre, J.K. Dobbins parece a solução mais rápida. 4.3 por carregada para ele no último jogo e está conseguindo achar os espaços para correr. Encara uma defesa do Kansas City Chiefs que está no meio da tabela, tanto marcando running backs quanto quarterbacks quando querem correr com a bola. Então promete ser um duelo bem interessante para os dois lados. Denver Broncos e Kansas City Chiefs talvez seja uma das rivalidades menos faladas da NFL e a gente tem grandes jogos nessa história. Vamos lembrar de um em 1994, em dia de lua cheia, com 2 quarterbacks muito bons comandando os times. Montana takes the snap, back in the pocket, 5-step drop, looking for the end zone. J.J. Bird, touchdown! 9 yards deep in the end zone, and the Chiefs are within a digit. 20 seconds left in the game. Wide split in the backfield, receivers right and left. Montana back to throw, 5-step drop, fires a slant, caught by Green. He's inside the, down at the 5-yard line. First and goal to go at the 6. Montana takes the snap, back to throw, looking right, firing a pass that leaping grab.